Salve mitos, beleza? Sejam bem-vindos ao canal. A gente trazendo mais um vídeo de reação pra vocês, beleza? Adoro! E é o seguinte, vocês me pediram pra reagir a um vídeo que se chama SPC... SPC? Não é SPC não, rapaz. SPC é coisa de... Não, é SCP, desculpa, SPC também é um pesadelo, né? Já passei por esse pesadelo aí, mas já passou. SCPs, beleza? Sendo que assim, vocês sugeriram nos comentários, mas ninguém chegou a colocar aí, pelo menos eu não vi um canal que falasse a respeito disso. É tipo umas paradas aí, umas criaturas aí de terror, então assim, é vídeo de terror, só pra vocês saberem, quem caso não sabe, eu não sei o que é isso exatamente, eu sei que é alguma coisa de terror. Mas então assim, eu fiquei buscando, eu coloquei só SCP mesmo, e apareceu aqui o Core, lá do canal do Core lá, falando sobre a história de SCP, Securical, enfim, então um nome em inglês aí, vocês vão ver no título, não sei falar mesmo. Eu estaria vendo com vocês naquele mesmo esquema de sempre, para vocês verem minhas reações, até para poder entender melhor o que significa SCP, então eu tenho que ler aqui, senão eu vou falar SPC de novo. Então já vai deixando o seu like bem esperto para ajudar o negão, se inscreva no canal, ative o sininho, se você é novo ou nova no canal, sejam bem-vindos. Ai, que delícia! Reiter já sabe o esquema, espada do negão, a Black Shark está aqui para você beijar à vontade e continua sentadinho me dando visualizações, e depois disso você se levanta e vai nadar com o tubarão. Vem brincar comigo, vem! Sem perder muito tempo, bora para o que interessa direto para o react, é claro, depois da nossa vinheta, valeu! Alexandre na área. Tudo que você vai ver nesse vídeo é classificado e secreto. Você não deve compartilhar essas informações. Você não pode compartilhar essas informações com ninguém. Tudo que você não pode compartilhar, por que tá fazendo um vídeo? você vai ver aqui é segredo. E tudo que você vai ver aqui é já não é mais autorizado pela Fundação SCP. Então você que está assistindo esse vídeo, você que está assistindo agora, não deve de nenhuma forma compartilhar essas informações. Oi pessoas, como é que vocês estão? Tudo bom com vocês? Hoje vai ser o dia que eu vou mexer, eu vou falar de coisas que são extremamente interessantes e que é um pedaço dessa nossa querida internet, por assim dizer. Hoje eu vou falar da Fundação SCP, exatamente o que vocês estão ouvindo, porque tem muita gente que pede pra eu jogar, muita gente pede pra eu falar o que tá acontecendo, muita gente pede pra sabe, fazer qualquer coisa a respeito de SCP, só que eu, particularmente, eu sou um cara assim, eu quero entender o que é o SCP, eu quero entender o que é esse negócio, eu quero entender o que é essa loucura, então eu fui estudar, fui ver vídeos, fui ver a fonte das coisas, eu fui procurar uma porrada de referência e textos por aí na internet, e eu decidi então explicar o que é o SCP, pra talvez no futuro eu trazer algum jogo ou falar aqui pra vocês melhor a história de alguns jogos. Mas independente da história dos jogos, ou o que for que sair aí de easter egg ou de alguma coisa, enfim, né, envolvendo SCP, esse vídeo vai explicar, pelo menos eu vou tentar o meu melhor, explicar o que é a Fundação SCP, o que eles fazem, o que eles são e explicar toda essa comunidade que existe em volta de criação de histórias e criação de personagens e criações de um universo inteiro envolvendo criaturas bizarras, bichos aterrorizantes e coisas que seriam estranhas à nossa normalidade humana. Bom, pessoas, eu vou tentar explicar da melhor forma possível, então já deixa o gostei no vídeo pra dar essa força pra nós. E também deixa aí a sua inscrição. Já se inscreve no canal e ativa o sino pra você não perder mais nada do que tá acontecendo aqui e você ficar por dentro de todas as coisas que nós falamos aqui no canal, beleza? Então, eu vou tentar introduzir vocês a este mundo, esse universo muito doido de SCP, tá bom? Mas faz isso, por favor. Já deixa o gostei, se inscreva no canal e ativa o sino pra dar essa força. Vamos lá? Já vou avisando. Talvez eu erre algumas informações. Talvez falte coisas. Talvez eu vou precisar fazer uma segunda parte. Talvez eu precise fazer. Porque eu vou tentar explicar do jeito que eu entendi nessa minha cabecinha aqui, junto com os outros vídeos que eu vi na internet, tá bom? Vamos lá? Então eu já quero pedir desculpas de antemão caso eu falhar em alguma coisa. Então eu tô tentando o meu melhor. Porque eu sei que tem uma comunidade enorme que gosta dessa parte de SCP. Então eu vou tentar o meu melhor. E o editor vai me ajudar aí, ó. Vamos lá? Bora! A primeira coisa que eu tenho que falar então, o que é a Fundação SCP? A Fundação basicamente é feita por várias pessoas ao redor do mundo e ela é um grande coletivo de arquivos que documentam várias experiências, vários fenômenos, várias criaturas, várias coisas até do cotidiano, coisas essas que
não deveriam estar em contato com a humanidade, ou que não deveriam estar aqui, ou que alteram a vida das pessoas de alguma forma. Explicando melhor pra vocês, ela é responsável em conter esses indivíduos, essas coisas, essas entidades, localizar essas entidades também, e todos os objetos que podem, né, não ser da natureza normal, sabe? Não é da natureza normal mesmo, é... Os caras faz registro dos bichos horríveis que tem no mundo, melhor. Então basicamente é MIB e os Homens de Preto. Sem os Homens de Preto, né? É só... Enfim, vocês entenderam. Dizendo. Tanto que SCP é sigla para Secure, Contain and Protect. Que seria segurar, conter e proteger nós, seres humanos que vivemos nossas vidas normais por aí, sem ter esses bichos perto da gente. A Fundação SCP, ela está no mundo todo. Isso é uma coisa que eu achei muito interessante. Ela está em dezenas de países. E cada país tem o seu SCP. Eu não sabia disso. Mas tem SCPs brasileiros. E eu vou falar um pouco mais deles aqui. Algum desses catálogos que tem essas criaturas que o pessoal da Fundação SCP catalogou aqui, escreveu pra gente, né, fez os registros pra eu falar aqui pra vocês. Então tem SCP do Brasil, olha só que doido. Tudo tem uma veia, né, de coisas científicas que são horríveis, ou que são horrorosas, ou que são coisas atacadas. São bichos, não eram pra estar nesse mundo, cara. E eles explicam, dando categorias pra esses bichos, tipo, tem alguns que eles são categorizados como, não são monstros, sabe, tão agressivos, e algumas outras entidades e coisas da natureza que não teriam tanto problema, mas elas causam algum tipo de efeito, e outras coisas que seriam muito perigosas e que precisaria realmente de pessoas estarem em constante contato com esses bichos, fazendo experimentos com essas criaturas e principalmente contendo elas, porque elas alteram a normalidade da nossa vida. Bom, por incrível que pareça, eu resumi SCP e acabou o vídeo? Não, mentira! Acabou. Agora é o seguinte, na verdade, pessoas, a Fundação SCP é uma enorme comunidade online de milhares, eu posso dizer de milhões às vezes de pessoas. Eu não sei quantas pessoas passaram pela SCP, pode ser milhões de pessoas, mas eu acho que quem escreve mesmo são algumas milhares de pessoas que se dedicam a fazer como se fossem escritas para esta fundação. A Fundação SCP é uma coleção de arquivos que pessoas escreveram dezenas de histórias ampliando este universo muito doido. Nossa. E o começo do SCP tem dois começos, na verdade, que eu vou explicar pra vocês. O primeiro SCP, da onde ele começou, como que foi e tudo mais, a parada toda, é o SCP-173. O SCP-173, ele foi o primeiro SCP a ser apresentado como se fosse uma creepypasta, como se fosse uma história. Que bicho ali parece alguém com uma fantasia, pô. Aqui daqui não dá pra ver direito, mas... Algo, principalmente na época, quando começaram essas histórias de criaturas estranhas que tem no nosso mundo, criaturas loucas e bizarras que estão estragando, né, a lei natural da vida. E este bicho, ele é tanto que tem até no jogo, ele é o primeiro bicho que você vê. Na verdade, você não pode tirar o olho dele. Se você tirar o olho dele, você morre. Porque, na verdade, quando esse CP ele foi catalogado, não pode ser menos de 3 pessoas que tem que entrar na sala e 2 tem que obrigatoriamente estar olhando pro bicho. Porque a outra vai fazer a segurança do cofre, né? Da sala que o bicho fica preso, onde ele fica contido. Então, tipo assim, porque as pessoas deixam o bicho lá, mas o problema é que ele vai querer sair. Ou coisa ruim vai querer sair da sala e tal. E às vezes ele pode quebrar as coisas da sala. Então aí entram 3 funcionários olhando pra ele. Os 3 entram, eles fecham a sala. Aí, enquanto 2 ficam de olho, o outro vai lá e faz a manutenção. E aí depois eles podem revezar. Aí, tipo, 2 vai lá, aí 1 fica olhando. Por aí vai. Vocês entenderam? Tanto que é aí que acontece a merda dentro do jogo, né? Principalmente o grande jogo do SCP. Você vê esse bicho. Eu sempre achei que o nome dele fosse Euclide, mas Euclide é a classe do bicho. Tem vários Euclides. Agora que eu percebi esse tipo de classe, que é uma classe de bichos, né? Que os movimentos deles não podem ser previstos. Então, quando tem algum bicho da classe Euclide, é que ele é muito doido, ele vai agir de forma inatural ou bizarra demais, que não explicaria para as pessoas e que ele é imprevisível, melhor dizendo. Eu tô tentando achar a palavra. É um bicho totalmente imprevisível, doido, que se você não fizer o que as pessoas descobriram, né, catalogando, ele vai fazer algo imprevisível. Então começou com esse cara, né, eu acho que o nome dele, eu posso estar falando errado, mas é o Moto 42, e também ele pode ser conhecido como o SS Walrus, que é um dos submarinos da Segunda Guerra Mundial. Na verdade, o cara tem um nome, ele é conhecido disso, ele foi o primeiro cara que fez isso lá em 2007. O negócio já tá indo para 13 anos que a Fundação SCP
SCP continua catalogando as criaturas, continua catalogando os bichos. Já tem, pelo que eu vi aqui, coisa de 6.000. Ai, meu Deus, 6.000 bichos. Já passou de 6.000, né? Deixa eu confirmar aqui o negócio. Na verdade, tá chegando a 6.000. Mas já, cara, é muita história, é muita criatura. Não vai dar pra falar num vídeo só, com toda certeza. Eu vou falar dos mais famosos e do que a galera lembra, o que pelo menos você já deve ter visto em algum lugar. Na verdade, o outro SCP que eu tenho que falar aqui, que é o que eu conheci o SCP nessa época, tanto que tem um jogo chamado SCP-087, que é o da escada que desce, assim, ó. Você vai descendo uma escadinha, vai descendo uma escadinha, vai descendo uma escadinha. E aí, tipo assim, ele também é da classe Euclide, né? Na mesma classe do outro, do 173. E ele é um rosto que pode aparecer. Tô vendo na gameplay aí o negócio, mas só que o jogo é antigaço, viu? E o SCP, basicamente, ele se alojou nessas escadas. E ele pode aparecer do nada, assim. É basicamente isso. O SCP são as escadas. Quer dizer que a criatura é as escadas. Não tem escada aqui, então, tá lá fora. Eu falei que vai ter coisas que não são necessariamente um monstro. Os monstros estão nas coisas, melhor dizendo. O mais massa de toda a comunidade da SCP é que é escrito realmente como se fosse um relatório, sabe? De uma fundação onde as pessoas estão lá fazendo um protocolo. E isso que é o mais interessante. Toda a fundação SCP, ela é extremamente organizada, não é tipo, você pode chegar lá agora e sair escrevendo fanfics, sei lá, escrevendo as coisas. Não, você tem todo um protocolo pra seguir, você tem todo um negócio pra você, né, ser categorizado no site e virar realmente uma das criaturas da fundação, sabe? Tipo, você tem que documentar tudo certinho, você tem que provar realmente que a criatura pode entrar, né, dentro das categorias do SCP. Tanto que tem dezenas, milhares de criaturas, isso só na SCP principal. Porque eu falei pra vocês, tem a SCP brasileira. Mas tem outras criaturas que eu tenho que falar pra vocês, que são, assim, até conhecidas, e que tem alguma coisa interessante que aparecem no jogo. O jogo que eu tô mostrando pra vocês é o jogo mais conhecido do SCP, é o Containment Branch mesmo. É um dos primeiros jogos de SCP, tanto que teve outros jogos, tem um jogo até multiplayer na Steam. E o mais legal é que, assim, é tudo de graça. Toda a fundação SCP e tudo que você fizer envolvendo SCP, você tem que dar os créditos. Tanto que, já tô avisando que vai estar um link aqui na descrição para você ir na Fundação SCP, não só americana, mas também a brasileira, para ver as criaturas que estão sendo feitas lá. Tudo que eu tô pegando é de lá, não tô pegando de nenhum outro lugar. Tem aqui, ó, vamos falar de agora de algum dos bichos, que é uma parte legal, ó. Tem o SCP-682. Se ele é como se fosse uma árvore, como se fosse um negócio, eu não sei descrever direito, parece uma árvore, parece uma raiz de árvore, tanto que ele tem que ser contido numa sala com 5 de comprimento, 5 de largura, 5 de altura, tem que ser reforçado por 25 centímetros de ácido, porque senão ele submerge tudo. Se ele não tiver essa proteção de ácido, ele acaba com tudo. O bicho é absurdo. Nossa. É da categoria Keter. Aí é outra categoria que tem dentro dos SCPs. Porque ele pode, né? Ele pode realmente ser hostil à vida humana, pode matar as pessoas, ou a civilização humana, ou até o espaço-tempo. Ele pode acabar com o tempo. O bagulho é absurdo. Assim? Ou também eles podem causar uma destruição ao ambiente, ou aonde eles vivem e tal, sabe? Causando destruição natural. Na verdade, eles causam destruição à natureza, não destruição natural. Eu falei, na verdade, agora eu tô vendo direito, ele não parece uma raiz, ele parece uma besta, um bicho enorme, sabe? Ele é realmente um bagulho atacado. Fora que esse SCP-682, ele conversa com um outro SCP, vocês têm noção? Tem SCPs que eles podem se comunicar, conversar, um SCP meio que varia do outro, ou eles têm uma relação. Tanto que ele conversa com o SCP-079, e ele é um SCP computador, que não falei pra vocês, alguns desses SCPs que eles podem ser coisas, e esse bicho é um computador. Ele basicamente é uma entidade viva dentro do PC que pensa muito mais que um ser humano normal. Tanto que eles conteram ele num computador antigo, que não tem comunicação com fora, por nada, porque senão ele pode se replicar. Não pode conectar nada nele, só o computador, porque tá tudo infectado com o SCP-079. Por algum motivo, esse SCP, ele troca ideia com o 682. Bizarro. Tem um SCP, eu acredito que seja a tal da sombra preta, que aparece no jogo. Eu não sei dizer se é o mesmo, mas ele é um dos grandes conhecidos, que é o SCP-2521. E tanto que não dá pra decifrar, ele não tem categoria. E na verdade, tá explicando aqui que eu não posso falar dele. Se eu falar dele, eu morro.
Ele atravessa a parede assim e mata a pessoa. Desse jeito. Não, mas ó, pega o papel. Aí você tem que falar, ó, pega o papel, pega o papel, pega o papelzinho aqui, ó, pega o papel, pega o papel, ó, pega o papel. Pega o papel! Papel! Pegar minha espada que é melhor. Pega ou não? Tem, por exemplo, tem um SCP, é o SCP-J. É monte underline-J. O que é esse SCP? Ele não tem classe, não tem nada. Ele é uma caixa no escritório. É uma pedra que faz você procrastinar. Tipo, você deixa aquela caixa ali dentro do seu escritório, ele faz você não querer fazer as coisas. Tem uns SCP nesse nível de zoeira, por exemplo. E outro SCP famosaço, se eu não falar dele, o pessoal vai me matar, é o 049. Ele também é da classe Euclid, né, que é do mesmo do 173 e do computador, né, o 079. E ele é o bicho com aquela máscara de Plague Doctor, né, que é aquela máscara do bicho. Os médicos antigos usavam essa máscara pra cuidar das pessoas. Tanto que esse SCP é um dos mais bem elaborados, porque tem até uma entrevista, tipo, gravando, trocando ideia com o bicho. Muito provavelmente esse bicho, ele participou, né, ele era um doutor da época da peste negra, da pestilência, que aconteceu séculos e séculos atrás, e aí ele acabou encontrando a cura e acabou ficando desse jeito. Virou algo não natural. Bizarro, foi de doido, muito massa, e tanto que você vê o trabalho dos caras fazendo até locução, dublagem, é muito doido. E também, né, que nem eu falei pra vocês, tem a Fundação SCP brasileira, que é a filial lusófona. Ela é a mesma coisa que SCP, só que são SCPs aqui do Brasil. São criaturas absurdas que tem aqui. Tanto que eles distinguem, né, porque não é só o SCP, sabe assim, tipo, eles têm o código deles, e aqui seria o traço PT, seria o traço português. Tanto que não é só Brasil, é português de Portugal também. Tem um SCP que eu tô vendo aqui, é o 052. Ele é como se fosse um lugar, sabe? Tipo assim, pelo que eu tô vendo aqui, da Força Tarefa, papapá, Nihun lugar. É um universo bolha conectado a um universo basal por 5 portais. E aí são SCP-052 PT1 a 5, cada um com um som diferente, localizado na região central de Minas Gerais. Ih, rapaz, o bagulho é doido, tá vendo? Como os caras são criativos, os caras vão fazendo uns negócios muito doidos. E ele é um bicho da classe seguro. Tipo assim, tá de boa, ele não faz mal a ninguém, ele tá lá no canto dele lá, deixa ele quieto lá. É como se fosse uma cidade, agora que eu tô entendendo esse SCP, como se fosse uma cidade inteira no meio do nada em Minas Gerais. Enfim, tem SCP, por exemplo, que nem eu falei da classe Keter, é o velho do saco. Tem o velho do saco e realmente ele é da classe Keter. Ele é mal, ele pega criança na rua. Um SCP louco aí, ó. Tá vendo? A lenda do velho do saco virou o SCP, mano. Tipo, ele é uma entidade que vai sequestrando pessoas na rua. A SCP-050 é uma entidade humanoide atualmente medindo 6,5 metros de altura. Localizado no fundo de uma mina interditada no Parque Nacional. Tem feições semelhantes a um homem idoso caucasiano com exceção de seu maxilar. Possui estrutura óssea, capacidade de abrir um ângulo de 120 graus. Então, tipo, o bicho abre a bocona mesmo. E em sua mão direita possui um saco de composição coriácea com capacidade de cerca de 150 litros. Nossa. É o velho do saco, mano. E tem também o SCP, que é a mula sem cabeça. Eu não tô zoando. Virou categoria pra Fundação SCP. Ué, é os bichos que tem aqui, mano. Vai fazer o quê? É o SCP-171. Ele é da classe Euclídeo, né? Que eu falei pra você que ele é imprevisível. Aí tá falando aqui, ó. É uma criatura equina medindo 2,15 metros de altura. Assemelha-se a um cavalo, porém sua cabeça é ausente, que forma um buraco no topo do pescoço. Deste buraco, um fluxo constante de chamas é emitido. A mula sem cabeça, cara. Então, mas só que o mais legal é que tá tudo registrado como se fosse um documento mesmo, pá, sabe? Escrito e por aí vai. E catalogado na fundação, né? Tipo, ó, agora eles pegaram a mula sem cabeça e levaram pra um canto pra deixar ela presa lá. Bom, pessoas, eu acredito que eu tenha explicado a SCP até que bem. Talvez eu tenha falhado alguma informação, eu não tenha falado todas as classes, eu não tenha falado de tudo que tem, né? Porque a Fundação SCP, isso é um detalhe muito importante que eu tenho que falar agora. Ela tá sobre uma certa ameaça. Eu fiquei sabendo pelo vídeo do Matt Pat. O Mark Plyer, ele também falou que a Fundação SCP, ela tá em perigo, onde tem um cara querendo fazer, né? Já descobriram quem que é o cara, ele tá querendo pegar todas essas criações feitas por pessoas na internet e fazer com que seja dele, sabe? Tipo, ó, agora todo mundo que for fazer um negócio é tipo dar um copyright. Eu talvez esteja explicando errado, mas tipo, o cara tá querendo que tudo
vire do nome dele, como se ele tivesse criado as coisas todas. E não, na verdade, a galera se inspirou na criação do cara que eu falei pra vocês, foi criando a fundação, é basicamente uma comunidade de pessoas que criam histórias e criam esses catálogos, né, esses relatórios pra falar das criaturas que tem envolvendo todo esse universo de SCP. Então, tipo assim, um cara tá fazendo isso, tá brigando pra fazer as coisas virarem do nome dele, como se ele fosse o dono, uns negócios muito doidos, mas... Então, tipo assim, a fundação tá sofrendo esse problema. Aparentemente, ainda tudo tá funcionando. E o cara que fez o jogo e tudo mais, tudo que na verdade envolve SCP tá pela Creative Commons, que é tipo assim, você pode pegar e fazer o seu e criar a sua parte, mas dando os devidos créditos. Tem um cara querendo cortar isso, pegar e virar tipo trademark, que é tipo, a marca é minha, ninguém pode usar, a não ser que eu deixe ou que pague pra mim. Isso que é o complicado, o cara tá querendo ganhar dinheiro em cima das coisas. Sendo que pela Creative Commons você pode pegar as criações e fazer as suas coisas também para ganhar um dinheiro. Vários artistas e até alguns jogos são, sabe assim, tipo, podem tirar algum dinheiro ou alguma coisa do tipo para se manter ou para, sabe... Eu, hein? Tá ouvindo um negócio que estranho. É cagão. Espalhar um pouco mais da arte da pessoa envolvendo esse universo muito doido de SCP. Bom, o processo ainda tá rolando. Vamos torcer para que o negócio caia e que a Fundação SCP continue livre pra galera continuar criando essas histórias muito absurdas e muito massa ao mesmo tempo. Bom, pessoas, qualquer coisa me desculpem, deixem nos comentários, que aí os melhores comentários eu vou dando um coração pra complementar o vídeo. E muito obrigado por ter assistido. Eu me despeço de vocês, deixa o gostei no vídeo, se inscreva no canal e ativa o sininho pra ver mais outras coisas aqui no seu YouTube, envolvendo aqui o canal dos Mentecaptos, nós loucos aqui. Estamos chegando a 1 milhão, povo, vamos que vamos. Muito obrigado por tudo sempre, me despeço de vocês e até a próxima. Bom, essa daí é a história do SCP, né? Ele falou aqui bem resumidamente. Eu não posso aqui falar nada em relação a isso porque eu tô aprendendo agora, eu tô vendo exatamente como é que é isso, mas eu achei bem interessante aqui as criaturas, até as brasileiras também. Eu pensei até que fosse falar dos Chupacabras, por exemplo, que é um dos que eu ouvi muito na minha época, mas de repente deve ter, eu não sei, porque já que são quase 6 mil, né, provavelmente deve estar aí nessa lista aí dos BR, no caso, né? Eu achei bem interessante aqui, bem da hora. Eu gosto assim desses contos assim, de terror. Se vocês quiserem que eu traga mais, é só vocês deixarem nos comentários aí qual que vocês querem que eu traga, se for dele mesmo, a continuação que ele falou que deve ter aí, posso trazer sem problema nenhum, só deixar nos comentários, tá bom? E espero que vocês tenham curtido esse vídeo. Então é isso aí, galera, muito obrigado a todos, aguardem mais vídeos do Negão. Eu peço desculpa se vocês conseguiram ouvir aí de repente o som ambiente do ventilador, que tá meio calor aqui, tem um vizinho cortando o azulejo aí pra cacete. Então se vocês conseguiram por acaso captar esse som, me perdoe, eu vou tentar tirar aqui o máximo possível, mas de repente passa. Então valeu, até a próxima e valeu!